O jejum intermitente não é dieta e nem é para todo mundo. Fica nesse vídeo que eu vou te explicar melhor. Oi, seja muito bem-vindo, eu sou a Eve e hoje vamos conversar um pouquinho aqui sobre o tão milagroso e revolucionário jejum intermitente. Antes de continuarmos, eu quero te pedir para você se inscrever no canal e deixar o seu like. Gente, eu também quero pedir desculpa pelo barulho dos vizinhos, se vocês estiverem ouvindo. Mas é que se eu for gravar só quando tiver tudo tranquilo, eu nunca vou gravar conteúdo nenhum pra vocês. Mas vamos lá. O jejum é uma estratégia onde nós passamos por um período maior sem se alimentar e podemos comer em um período mais curto. Por exemplo, o jejum de 16 horas, você fica 16 horas sem comer e durante 8 horas do seu dia você pode estar comendo alguma coisa. Quando eu digo que o jejum não é uma dieta, é porque você está sem comer. Dieta é o que você vai comer na sua janela de alimentação, que é esse espaço que você tem um período onde você vai estar realizando as suas refeições. Mas afinal, ele é mais eficiente para perda de peso? E aí eu fiz um desenho para explicar melhor para vocês como é que funciona esse processo. Aqui a gente tem dois indivíduos. Esse primeiro indivíduo, ele está fazendo jejum e esse outro está numa dieta tradicional. Aqui nós temos os picos de insulina. O tempo de insulina aqui desse é mais reduzido. A insulina ela está mais reduzida na maior parte do tempo. O que acontece? Com essa insulina reduzida, outros hormônios que participam da quebra de gordura, eles ficam mais elevados. Então, realmente, durante o jejum, existe um aumento na quebra de gordura. Mas sempre existe o famoso mais, porque estava bom demais para ser verdade, né? Durante a janela alimentar, olha o que acontece, ó. Tem os picos mais elevados de insulina. E aí, nesses momentos, nosso corpo, sabido do jeito que é, projetado para guardar o máximo de energia necessário. E quando eu digo guardar energia, significa guardar gordura mesmo. E aí, o que acontece? Nesses picos elevados de insulina, o armazenamento de gordura também aumenta. Então esse indivíduo, ele sim tem uma quebra maior de gordura, mas também tem um maior armazenamento dessa gordura. Diferente desse segundo indivíduo, ele tem uma maior frequência, né? Ele tem uma maior oscilação da insulina, mas os picos dele não é tão elevado como no primeiro caso, porque ele está distribuindo mais essas refeições ao longo do dia. E aí, no final das contas, o que realmente faz diferença para esses indivíduos é o tão famoso déficit calórico. Você, independente se você está fazendo jejum, se você está fazendo dieta tradicional, se você está fazendo dieta cetogênica, enfim, independente da estratégia alimentar que você está seguindo, o que vai fazer você queimar gordura, você perder gordura, é o déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que o que você gasta. Foram feitos estudos comparando esses dois grupos, o grupo que faz o jejum intermitente e o grupo que faz uma dieta mais tradicional. E os resultados, gente, foram semelhantes. Então, realmente, no final das contas, o que vai realmente valer a pena para a sua queima de gordura é o déficit calórico, é o controle calórico. O jejum intermitente ele é uma estratégia interessante para algumas pessoas, mas não para todas. Por exemplo, a pessoa que tem hipoglicemia, não é recomendado ela estar fazendo jejum. Porque como você fica por um longo período sem comer e você já tem hipoglicemia, você pode inclusive entrar em coma. Então assim, não é algo tão simples. Diferente de uma pessoa que tem hiperglicemia. Quando você tem essa instabilidade maior, você tem uma maior sensação de bem-estar, o que é muito comum em indivíduos obesos. Em alguns indivíduos obesos que têm essa hiperglicemia, eles relatam até uma melhora de cognição, uma melhora de bem-estar, por causa dessa estabilização dos níveis de glicemia. Mas tem um detalhe, se durante a sua janela de oportunidade, ali, durante a sua janela de alimentação, você não ingerir alimentos com uma boa qualidade nutricional, nada feito. Porque você não vai ter os efeitos benéficos, né, que essa estratégia pode te proporcionar em relação à perda de peso, porque você tem que ter esse controle do que você vai ingerir durante essa janela de alimentação. E existem vários tipos de jejum.
Tem o jejum de 14, de 16, de 20 e até de mais horas. E aí cabe, né, ao seu nutricionista, a pessoa que está te orientando, verificar qual é a melhor estratégia para você no momento que você está da sua vida. Agora, por exemplo, se você busca o jejum na intenção de perder peso e você escolhe, por exemplo, o jejum de 16 horas, onde você passa 8 horas comendo. Aí você fez o cálculo bonitinho, para você perder peso, você teria que consumir, sei lá, hipoteticamente aqui falando, tá? Para perder peso, a pessoa teria que consumir 2.000 calorias. E aí, durante a sua janela alimentar, se você comer 2.500 calorias, você não vai perder peso, você vai ganhar peso, mesmo fazendo jejum intermitente, porque você não está tendo o déficit calórico necessário para a perda de peso. Aí algumas pessoas podem comentar: eu fiz o jejum, deu muito certo, eu não fiz cálculo de nada e perdi peso. Se você perdeu peso, significa que você teve déficit calórico, mesmo que você não tenha calculado sua dieta, você estava consumindo menos calorias do que você estava gastando. Da mesma forma, tem algumas pessoas que chegam e falam: o jejum intermitente não presta, porque eu fiz para ganhar peso, não deu certo para mim. Não é que não dê certo, é porque você fez de uma forma errada, você consumiu mais calorias do que você deveria ter consumido. O controle calórico é o sucesso do emagrecimento. Não tem emagrecimento, não existe emagrecimento se você não tiver um déficit calórico, independente da estratégia que você vai utilizar. E isso a gente vê em várias pesquisas científicas quando comparam a relação de uma dieta ou outra em relação à perda de peso. A melhor estratégia de emagrecimento é aquela que você consegue seguir. Tem algumas pessoas que têm uma rotina muito louca, que não conseguem estar preparando várias refeições para estar ingerindo ao longo do dia. Essas pessoas muitas vezes se adaptam ao jejum porque é muito mais prático você preparar 3 refeições do que você preparar 6 refeições para o seu dia inteiro. É muito mais prático você ficar aquele tempo que você está ali no trabalho, fazendo alguma coisa, sem se alimentar, e depois abrir uma janela de oportunidade ali no momento que você consegue estar preparando uma comida de mais qualidade, do que você simplesmente sair comendo tudo que tem disponível no seu local de trabalho, sem você ter essa organização certinha da sua rotina. Então é por isso que eu sempre digo, a melhor estratégia para você é aquela que você consegue seguir. Tem pessoas que não conseguem comer de 3 em 3 horas, e isso é um mito. Não é porque você está comendo de 3 em 3 horas que você vai queimar mais gordura. Isso é um mito, tá? Então, assim, você vai observar como que é a sua rotina. O seu nutricionista vai adaptar a melhor estratégia de acordo com a sua realidade. Porque não é que uma estratégia deu certo para um que vai dar certo para todo mundo. Quem é a pessoa? Ela tem alguma doença? Ela faz uso de alguma medicação? Enfim, são várias dessas questões que elas têm que ser levantadas antes de definir se o jejum é para você ou não. É por isso que antes de você iniciar essas estratégias que estão mais em evidência, é necessário que você pelo menos pergunte a algum profissional se você pode estar seguindo determinada estratégia alimentar com foco em emagrecimento. É por isso que você tem que desconfiar de profissionais que te falam que uma estratégia alimentar vai resolver todos os seus problemas, que essa é a melhor das melhores, enfim, de uma forma generalizada, passa a mesma coisa para todo mundo. A gente se forma para que a gente consiga ter um atendimento individualizado. É para isso que serve a formação profissional, para que o profissional consiga olhar para você, ver os seus exames bioquímicos, ver o seu histórico, né? Ver a sua rotina, entender como é que você funciona, para então definir qual vai ser a melhor estratégia para que não aconteça de você acabar perdendo a sua saúde só para tentar emagrecer. Ficou alguma dúvida? Quer compartilhar alguma informação? Escreva nos comentários que vai ser um prazer conhecer um pouco mais da sua história. Se você gostou desse vídeo, compartilha com um amigo. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Um cheiro e até o próximo vídeo.